Amém. Então, quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém. Eu também quero ouvir a palavra de Deus. Quem é que sabe o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Lucas Martinelli. Nem todos ouviram, mas o que ele disse está exatamente certo, está completamente certo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, é um daqueles versículos que nós gostamos muito de usar no mundo evangélico, no meio evangélico. Quem é evangélico há muito tempo, certamente ou disse ou ouviu este versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E sabem, há uma mania que nós temos, e às vezes, dependendo do nível de paciência de cada um, ela pode ser mais ou menos difícil de tolerar, que é, nós gostamos muito dos nossos versículos. E sabem, a Bíblia, ela não foi escrita em versículos. A Bíblia não é feita em versículos. Antes de ser dividida em versículos, ela tinha sido dividida em primeiro lugar em capítulos. A pessoa que dividiu a Bíblia em capítulos não foi a mesma pessoa que dividiu a Bíblia em versículos. E distam vários anos, várias dezenas de anos, mais de 100 anos uma da outra. Então nós, quando olhamos para a palavra e olhamos para a Bíblia e olhamos para este versículo em particular, nós precisamos de nos lembrar que este versículo, ele pertence a um texto. Há um texto antes, há um texto depois. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos tirar deste versículo coisas que não foram a intenção de quem escreveu o versículo nós retirarmos. Nós vamos achar que este versículo fala sobre a nossa semana, por exemplo, sobre as coisas boas e más que aconteceram esta semana, e não fala sobre isso. Nós vamos achar que este versículo fala sobre todas as coisas que nos acontecem, e não fala sobre isso. O versículo 28 do capítulo 8 vem no seguimento de uma explicação que Paulo está a fazer sobre como aqueles que são herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, aliás, aqueles que são chamados por Deus para o servir, para o seguir, os discípulos de Jesus, eles têm uma parte que eles recebem por serem discípulos de Jesus, não porque merecem, mas porque o Senhor dá graciosamente. E por dar isso, há uma conexão que se estabelece entre aquele que segue a Deus, aquele que é o co-herdeiro de Jesus, porque sendo um co-herdeiro ele vai receber o quê? Vai receber alguma coisa, porque o herdeiro ele recebe alguma coisa, certo? Herdeiro que não recebe nada é triste, é complexo. Eu não gosto dessa ideia de herdeiro. Herdeiro tem que esperar receber alguma coisa. Então, nós que estamos em Cristo, aqueles que estão em Cristo, esperam receber alguma coisa porque são co-herdeiros de Cristo. E Paulo vai continuar a explicar o que é que vão receber. E Paulo fala sobre parte da glória, que nós seremos glorificados. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus serão glorificados com Ele. E que há ainda assim uma tensão, porque nós vamos receber alguma coisa, nós já recebemos muita coisa, nós já recebemos a graça do Senhor, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas ainda há coisas que estão a ser transformadas na nossa vida. Então, nós já temos a promessa, não, tu vais receber alguma coisa, mas isso não se manifesta a 100% em todas as coisas da nossa vida. Nós não conseguimos ver. Há uma tensão que nos atrapalha em várias áreas da nossa vida. Nos atrapalha na nossa relação com Deus. Neste mesmo texto, que nós não vamos ler hoje, mas vocês poderão ler. Eu estou aqui a fazer uma espécie de incentivo para nós lermos o capítulo 8 todo. Neste mesmo texto, Paulo até diz que o Espírito ele nos assiste em todas as coisas. Ele nos ajuda na parte que nós não conseguimos nos ajudar a nós mesmos. E que nós vamos ser transformados e vamos ser aproximados cada vez mais desta glória, cada vez mais deste galardão, desta coisa, deste património que nós vamos receber como co-herdeiros de Cristo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Amém. É isto que este versículo diz. Não diz que todas as coisas vão correr bem. Não diz que todas as coisas são... Há uma outra mania que nós temos. Nós, somos nós, não é os outros, nós. Eu. De nós ressignificarmos os versículos para nos sentirmos melhor com a nossa própria vida. E os versículos não são todos sobre a nossa própria vida. Os versículos são sobre o plano de Deus para a nossa vida. Os versículos são sobre a eternidade.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, eles vão com toda a certeza, todas as coisas que lhes acontecerem, elas não vão servir para afastar no fim, elas não vão servir para bloquear no final, elas não vão poder parar, não vão poder impedir o facto de que os co-herdeiros de Cristo eles vão receber aquilo que Deus lhes deu, aquilo que está destinado para eles. Isso quer dizer que as coisas boas, elas vão nos ajudar, isso quer dizer que as coisas más também. Isso quer dizer que as coisas muito más também. Então isso não nos deve dar um sentimento de alienação do mundo, de que, não, as coisas são todas boas. Sabem que há cristãos que acreditam que tudo é bom. Eu não acredito nisso. Todas as coisas são boas. Ou então, as coisas que são más é porque nós fizemos alguma coisa. Quem pecou? Foste tu ou foram os teus pais? Alguma coisa de errado aconteceu. Há uma explicação para as coisas que te estão a acontecer na vida. E certamente há, sim, uma explicação para todas as coisas debaixo da terra. Só que nós não temos estas explicações todas. Quem tem é o Senhor. Às vezes a resposta mais sábia que nós temos para as situações da vida é: eu não sei. Eu não sei a resposta para isso. Eu sei que o Senhor me chama a estar aqui contigo nesta situação. Eu sei que o Senhor me chama a amar, a chorar com os que choram, a alegrar-me com os que se alegram, mas eu não sei todas as respostas da vida. Mas há cristãos que estão em negação em relação a esse assunto. Então nós vamos precisar da ajuda do Senhor para que Ele combata em nós a negação constante de nós querermos transformar os versículos como este em coisas que eles não dizem. E porquê é que eu estou a falar sobre isso? Porque hoje eu quero falar convosco sobre casa da transformação. Sobre nós, a nossa vida, a nossa igreja ser uma casa de transformação. Amém. Nós gostamos de transformar muitas coisas que às vezes não temos que transformar. O versículo 28 do capítulo 8, ele não precisa de ser transformado. Temos que fazer uma campanha de proteção do versículo. Não é isso, irmãos. Mas há coisas sim que têm que ser transformadas. Há coisas sim que elas precisam de mudar. Há coisas sim que nós, olhando para a própria palavra, olhando para as nossas vidas, nós percebemos que as coisas evoluem. Elas não ficam sempre iguais. Elas não estão sempre como nós achamos. Não acontece sempre o que nós achamos. Eu achava que Portugal ia ter uma prestação incrível neste Mundial. Eu disse coisas do púlpito sobre esse assunto. O Senhor não abençoou. O Brasil também não foi muito incrível. Cabo Verde já foi por isso. A nossa irmã sulamita pode andar de cabeça erguida aqui, né? Os nossos irmãos cabo-verdianos também. Há coisas que nós achamos que vão acontecer e não acontecem. Mas há outras coisas que elas vão mudar, sim. Elas vão evoluir, sim. E nós precisamos de olhar para a palavra e perceber o que é que precisa ser transformado, o que é que não precisa de ser transformado. E eu quero falar convosco, se nós somos casa de transformação e se todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então que coisas é que nós podemos pegar, que coisas é que nós podemos capturar na nossa vida e colocar em transformação para termos uma vida melhor, uma vida que honre mais a Deus, uma vida em que nós podemos nos alegrar melhor, uma vida em que nós podemos sofrer melhor. Uma vida em que nós podemos chorar melhor, mas podemos também rir melhor. Há coisas que nós podemos olhar e podemos colocar em transformação, podemos cooperar para que elas sejam transformadas constantemente, sim. E eu quero falar convosco sobre 4 pontos, 4 R's. Ruptura, repetição, ressignificação e redenção. Ruptura, repetição, ressignificação e redenção. Nós vamos falar sobre cada um destes pontos. E sabem, muitas pessoas elas estão em tensão com Romanos 8:28 por causa de alguma coisa que lhes aconteceu. Por causa de alguma ruptura, uma ferida qualquer. E todos nós vamos passar por algumas feridas na vida. A vida ela está desenhada para ter algumas feridas ao longo do caminho. Coisas que nos desagradam, coisas que nos impactam, coisas que nos magoam, algumas coisas que mudam o curso da nossa vida até hoje. Alguns de nós temos 30, 40, 50, 60 anos mais até, e nós continuamos a lidar com feridas que têm essa mesma idade também. Alguns de nós, por causa de coisas da nossa infância lá atrás, elas determinam
coisas que nós somos hoje, determinam caminhos que nós temos que fazer hoje, por causa de alguma ruptura, por causa de uma ferida, alguma coisa que nos aconteceu. E nós olhamos, somos tentados a olhar para Romanos 8:28 e pensar, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu acho que eu amo a Deus. Eu acho que não sou o pior cristão do mundo. Se todas as coisas cooperam para o bem, então porquê é que isto me aconteceu? Então porquê é que isto não é bom? Porquê é que isto não foi bom? Porquê é que isto aconteceu à minha vida? Então nós precisamos de olhar para isto, porque por trás de todas as distorções, todos os comportamentos desviantes, todas as coisas assim esquisitas, há uma ferida. Por trás de todas as distorções de perspectivas de vida, há uma ferida qualquer. Há uma ruptura qualquer, alguma coisa que se quebrou ao longo do caminho em nós, nas pessoas à nossa volta. Só que a ruptura, ela pode ser um ponto de partida na nossa história. Ela não tem que ser a história toda. Ela não tem que determinar todas as coisas. Porquê? Porque esta casa, esta igreja, a nossa casa que é a nossa vida, é uma casa de transformação. Então nós não temos que aceitar necessariamente que porque tivemos que passar por rupturas, e todos nós passamos por feridas, todos nós passamos, elas só diferem entre si, que esse é o fim da nossa história, que ela condiciona toda a nossa história. Então o problema principal não é nós termos sofrido algum tipo de ruptura ou algum tipo de ferida. O problema principal é o que nós fazemos com isso a seguir. E a Bíblia mostra-nos 2 caminhos possíveis. Há um caminho que é o caminho da repetição. E sabem, a repetição fala sobre aquilo que nós nos tornamos por causa do que nos aconteceu. Quando nós nos tornamos naquilo que nos aconteceu, é trágico. E nós temos vários nomes para isso no mundo evangélico. Eu sou fascinado com estas coisas, com como os evangélicos tratam as coisas. É mesmo um assunto de interesse para mim. E nós no mundo evangélico nós arranjamos muitos conceitos para as mesmas coisas. Nós dizemos assim, isso é maldição hereditária. O que está a acontecer foi o que aconteceu aos teus pais, foi o que aconteceu à tua mãe, na tua família, porque há uma maldição hereditária. Ou há um demónio específico que anda a trabalhar aí na tua família, a cirandar, a rodear a tua família. Vocês estão todos capturados, têm que ser libertos. Nós dizemos algo assim. Outros irmãos que são mais eruditos, os irmãos mais dos livros e etc. Eles dizem, não, isso é muito místico. O que há é uma captura de conceitos de ensino, de culturas que foram ensinadas e que passam de geração em geração. E às vezes estamos a falar da mesma coisa. E tudo o que nós fazemos e vivemos tem conteúdo espiritual, sim. E tudo o que acontece nas nossas vidas, ela acontece também por causa de alguma coisa no mundo espiritual. Todas as coisas. Não há uma caixa para o mundo material e outra para o mundo espiritual que não, está tudo mais ou menos num contínuo. Mas o que nos acontece às vezes é que nós nos tornamos naquilo que nos aconteceu. Não é porque nós queremos, nem sequer é porque nós desejamos. Às vezes nós somos magoados, nós somos abusados de alguma forma e nós nos tornamos abusadores também. Sabem, muitas pessoas que fazem coisas que nos chocam, elas foram vítimas das mesmas coisas. Há alguns anos em Portugal houve um caso muito grave, uma coisa que marcou, chocou o país, em que houve um escândalo de abusos numa organização que trabalhava com jovens e crianças e adolescentes e que envolveu muitas pessoas, muita gente. E havia uma figura principal. Havia assim o monstro dos monstros, vamos dizer assim. E quando foram estudar a história do monstro, perceberam que o monstro também tinha sido vítima de um outro monstro. Que quando ele era criança, alguém pegou nele e fez coisas que não se fazem com as crianças. E de alguma maneira, na história dessa pessoa, ele se transformou também naquilo que o vitimizou. E sabem, graças a Deus, a maior parte de nós não vai ter de passar por isso. Amém. Mas nós vamos passar por outras coisas. Talvez coisas que parecem até um pouco mais aceitáveis. Coisas que parecem um pouco mais fáceis de processar, um pouco mais fáceis de lidar. Talvez porque lá em casa
alguém gritava muito e nos dizia coisas sobre nós, que nós nunca íamos ser isto, nós nunca íamos ser aquilo, nós nunca não sei o quê. Agora nós, como temos esse ascendente sobre os nossos filhos ou sobre alguém, estamos irritados e nós projetamos a mesma coisa nas pessoas, porque foi o que nos ensinaram. Alguém porque nunca nos abraçou, não nos beijou, não nos disse assim, eu amo-te. Assim, não disse essas coisas. Nós não sabemos dizer também, não conseguimos dizer, porque projetamos a mesma coisa também. E isso pode ter um conteúdo espiritual específico. Pode haver, sim, alguma coisa no mundo espiritual específica que precisa de ser combatida. Mas às vezes o diabo pode estar sentado à espera de uma oportunidade para ele entrar também nesse jogo, porque ele não precisa. Às vezes o que nós fazemos é apenas uma repetição em que nós nos tornamos naquilo que nos aconteceu. Sabem, há um personagem bíblico chamado Caim. Quem nunca ouviu falar sobre Caim? Aqui, quem é que nunca ouviu falar? Todos já ouviram falar sobre Caim. Ou pelo menos ninguém está com coragem de dizer que nunca ouviu falar. Está tudo bem, tudo certo. Então Caim, ele era filho de Adão. Adão foi o primeiro homem registrado na Bíblia. E ele tinha um irmão chamado Abel. E a Bíblia nos mostra, isto é Gênesis capítulo 4, que tanto Caim como Abel, eles eram muito diferentes. Caim era um homem, um macho que caçava coisas e matava animais e um caçador nato. E Abel, ele era um pastor de ovelhas, ele era um agricultor, era uma pessoa, era um macho, mas um macho mais sensível para essas coisas. Está bem? Eles eram diferentes. E a certa altura os dois vão ofertar alguma coisa ao Senhor, vão adorar ao Senhor. Caim leva a sua oferta, Abel leva a sua oferta, Caim leva a sua oferta das coisas que ele fazia, Abel leva a sua oferta das coisas que ele fazia também. E a Bíblia diz que o Senhor, ele agrada-se da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. E Caim não fica agradado com isso, ele fica furioso com isso, por não ser aceite, por se sentir rejeitado. E há um versículo-chave, acho que é o versículo 7, em que Deus ele diz a Caim: se tu fizeres o bem, se tu ofertares de maneira melhor, certamente não serás aceite. Ou seja, o Senhor ele dá-lhe um conselho, ele chama Caim a atenção. Mas ele diz algo muito interessante. Também dá um aviso, que é: se não o fizeres, o pecado ele jaz à porta. E sabe o que é que acontece? Caim, ele não dá ouvidos, Caim não escuta o conselho do Senhor, Caim não tenta outra vez, e Caim dá lugar ao seu sentimento. Ele dá lugar àquilo que ele sentiu. E aquilo que ele sentiu foi sentiu-se rejeitado. E ninguém gosta de se sentir rejeitado. E por se sentir rejeitado, ele se torna cada vez mais naquilo que lhe aconteceu. Eu tive uma experiência em que eu queria ser aceite e eu fui rejeitado. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou rejeitar também. Eu vou rejeitar o senhorio de Deus na minha vida. Eu vou rejeitar as outras pessoas. Eu vou rejeitar o mérito dos outros. E ele tornou-se naquilo que ele se sentiu. Ele, por ter se sentido rejeitado, ele passou a rejeitar, incluindo a vida do próprio irmão. E ele tornou-se o primeiro homicida registrado na palavra, fruto de um sentimento de rejeição, fruto de uma frustração, fruto de uma expectativa que não foi correspondida. Ele começou a repetir esse sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição ele continuou a escalar, até à morte. Os fariseus, que era uma espécie de uma ordem religiosa dentro do povo de Israel, eles também são um exemplo de uma repetição. Porque eles faziam parte do povo de Israel. O povo de Israel é um povo com séculos de história, mas uma história muito longa, muito profunda, uma história que uma grande parte dessa história foi uma história de exílio, de opressão, de escravatura. Vocês não vos lembra nada, não vos lembra ninguém, quando nós olhamos para alguns povos no nosso mundo, há alguns povos que eles continuam, passados 50 anos, passados 60 anos, passados 80 anos, passados 100 anos, passados 500 anos, continuam a revisitar lugares de escravatura, lugares de exílio, lugares de opressão, como se fosse hoje. Não, mas o problema é que lá atrás. Mas sabem, o problema de hoje é que lá há 50 anos atrás, o problema de hoje é que há 500 anos atrás fizeram-nos uma coisa. E agora estamos aqui. E andamos em círculos.
Esse problema não é exclusivo do nosso mundo. Esse problema também era um problema que existia nos povos bíblicos, que existia junto do povo de Israel. Então este povo, com séculos de exílio, de opressão, a certa altura eles têm um momento de libertação, saem da opressão e vão para a terra prometida, saem do Egito e vão para a terra que o Senhor lhes prometeu, lhes garantiu. Só que aí surge o medo. Ok, nós saímos do exílio, mas como é que nós permanecemos aqui? Como é que nós não vamos nos perder novamente? Nós agora temos uma identidade. Como é que guardamos a nossa identidade? E os fariseus, eles surgem desta necessidade, deste medo de guardar a identidade. Nós precisamos de nos proteger, nós precisamos de nos guardar. Então qual é a resposta? Vamos construir uma montanha de regras. Uma montanha de regras tão rígida que nem a graça aguenta nessas regras. A identidade aguenta, a graça não aguenta. A identidade aguenta e nós podemos construir uma montanha de regras para manter a identidade desta igreja, por exemplo. Para mantermos a identidade do que nós achamos que é o Evangelho. A identidade do que nós achamos que é viver a vontade de Deus. Construímos uma montanha de coisas para nos proteger. Só que no meio disso, às vezes podemos oprimir precisamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Podemos oprimir o propósito de Deus para as nossas vidas. Tornamos-nos competidores. E os fariseus, achando que estavam a defender a palavra de Deus, achando que estavam a manter a identidade segundo a vontade de Deus, de repente eles confrontam-se com um personagem chamado Jesus Cristo, que diz: não é nada assim. Isso tudo que vocês estão a fazer em nome de Deus, isso é tudo ao contrário, é tudo do avesso. Será que o Senhor, se Ele viesse aqui e estivesse connosco e olhasse para nós e para as nossas regras e para os nossos estatutos e para a nossa identidade, Ele diria alguma coisa sobre: olha, não é nada assim? É do avesso. Se Ele olhasse para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, Ele olharia e nós diríamos: olha, eu estou a fazer isso para ti. E Ele dizer: olha, nunca te pedi isso. Porquê? Porque muitas vezes nós nos tornamos naquilo que nos aconteceu. E os fariseus, eles tornaram-se opressores porque foram oprimidos e queriam se defender da opressão. E alguns de nós vamos nos tornar no anti-monstro dos nossos monstros. Nós vamos nos tornar no anti-monstro dos nossos medos. Nós vamos nos tornar nos anti-demónios dos demónios que nos assolam. E nós não somos chamados para nos tornarmos anti-nada. Nós somos chamados para vivermos uma vida de liberdade. Nós somos chamados para viver uma vida do fim das opressões, do fim das cadeias, do fim das correntes. A dizer: isto já não tem controle sobre mim. Já não tem controle sobre mim. Já não tem relevância para a determinação da minha vida. Eu sei de onde é que eu vim. Eu lembro-me de onde é que eu vim. Eu sei chorar sobre as coisas más que me aconteceram. Mas eu não choro por causa de hoje. Eu hoje sei quem eu sou em Jesus Cristo. É o fim das opressões. E se nós não entendemos isso, nós vamos ser tentados a nos transformarmos numa repetição. A nos transformarmos em combatentes de alguma coisa. Sabem? Um bom herói, ele não sobrevive sem um quê? Sem um vilão. Ele tem que arranjar um vilão. E nós não somos chamados a sermos heróis. Nós somos mais do que vencedores. Sabem o que isso quer dizer? O nosso herói é Jesus. Ele é que ganhou a taça, mas nós vamos tratar como se nós tivéssemos ganho a taça também. O cristianismo não é para heróis. O cristianismo é para pessoas que sabem quem é o herói. Então nós não somos mais vigilantes, nós não combatemos mais as coisas, nós não andamos atrás de vilões, nós não andamos à procura de guerras e à procura de batalhas para nós vencermos. Nós já sabemos que nós ganhamos. Nós podemos sentar e descansar e encontrar tranquilidade nisso. Sentar e descansar nos altos e baixos da nossa vida, encontrar tranquilidade em saber que o meu Jesus, Ele ganhou as batalhas por mim. Ele vai ganhar as batalhas que restam por mim também. Há alguns de nós não entendemos isso ainda e precisamos de nos libertar dessa missão. Nós não somos chamados como pais para salvarmos os nossos filhos. Nós somos chamados para sermos irmãos espirituais dos nossos filhos e guiarmos-nos como pais até aquele que os salva, que é Jesus. Nós não somos chamados como pastores para salvar a igreja. Jesus já morreu pela igreja. Os pastores não vão morrer pela igreja. Se eles morrerem, não é pela igreja. Nós não somos chamados, enquanto cristãos na sociedade, para salvarmos a sociedade. Nós somos chamados para sermos sal e luz e mostrarmos a salvação à sociedade.
E alguns de nós nos confundimos neste papel. E dizemos, Jesus, tu senta aí que eu agora preciso de cumprir a minha missão messiânica no teu lugar. E não é bem assim. Nós somos chamados para refletir Jesus. Nós não somos chamados para combater a sociedade. Nós somos chamados para estar na sociedade, para estar no mundo. O Senhor, Ele amou o mundo. Por causa de ter amado o mundo é que Ele veio ao mundo. Ele não veio às igrejas. Ele não veio às sinagogas. Ele não veio aos sítios onde estavam os crentes. Ele foi à sociedade. E agora o que é que nós fazemos? Nós vamos fazer a mesma coisa também. E vai correr bem, e vai correr mal. E depois vai correr bem outra vez. Porque Jesus vai nos ajudar. Nós vamos enviar os nossos filhos para a escola. Nós vamos para o trabalho e encontrar lá as loucuras todas. Nós vamos para nós mesmos com as nossas loucuras. E o Senhor vai nos ajudar. Ele nos envia como ovelhas no meio de lobos. Para nós não sermos apenas uma repetição a tentarmos combater os nossos medos, mas nós sermos discípulos que são enviados, que percebem ao que é que vão. Uma ovelha que vai no meio dos lobos vai ser mordida, vai sangrar, vai ter medo, vai ter receio, mas ela sabe porque é que ela vai, por causa do pastor que a envia. O bom pastor que anda conosco nos vales da sombra da morte, que nos leva também aos pastos verdejantes. É o mesmo pastor, é a mesma pessoa, é o mesmo Deus, é o mesmo plano, é o mesmo propósito. Então podemos todos relaxar um pouco. Relaxar um bocadinho. Dizer assim, eu sei que eu gostava que a minha vida fosse um pouco melhor. Mas eu não preciso que a minha vida seja um pouco melhor para ter algumas garantias da parte do meu Senhor Jesus Cristo. E porque algumas pessoas não entendem isso, e porque algumas vezes nós entendemos e nos esquecemos, nós nos usamos um pouco uns aos outros no meio evangélico com promessas ocas, promessas mentirosas, promessas de que não, eu sei qual é o teu problema. Eu estou aqui a pregar e estão aqui 100 e tal pessoas. Eu sei qual é o vosso problema das vossas vidas. Eu sei o que o Senhor tem para cada um de vocês. Eu sei qual é o problema e sei qual é a solução. Só tens que confiar em mim. Só tens que confiar, só tens que fazer o que eu te mandar fazer. E se não der certo, claramente que a culpa é tua. A culpa nunca é minha. A culpa nunca é do púlpito. A culpa é do outro. A culpa é dos crentes. E o que nós fazemos é criamos mecanismos para repetir esta história. Por isso é que alguns de nós, em vez de nós avançarmos para a frente com o Senhor, nós avançamos para os lados. Nós avançamos para os lados, nós vamos para os lados, para a igreja do lado, para o ministério do lado, para o casamento do lado, para as coisas do lado, tudo do lado, porque não andamos para a frente, porque nós não entendemos certas coisas. E nós nos tornamos alvos fáceis de repetições. Alguns de nós vivemos constantemente em repetição com Deus, na nossa vida com Deus. Em repetições vãs. Agora é que é. Não é agora é que é. Não há coisas que nós precisamos resolver no nosso coração primeiro. Há coisas que o problema não é externo, é interno. Há assuntos que não dependem da igreja onde tu estás. Há problemas que não dependem do teu marido e da tua mulher e dos teus pais. São coisas nossas que nós precisamos de colocar nas mãos do Senhor. E nós precisamos de fazer o quê? Em vez de repetir, porque há um outro caminho. Há o caminho da ressignificação. É uma escolha. É uma escolha que muda tudo. É um segundo caminho. E sabem esta palavra? Eu sei que a palavra está na moda. Ressignificar. E que ela é usada também noutros meios. E está tudo bem com isso. Porque eu sei que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra também um caminho de ressignificação. Ressignificar é permitir que Deus reescreva o significado do que nos aconteceu, sem apagar o que nos aconteceu. Nós não precisamos de negar o que nos aconteceu. As coisas más que nos aconteceram são coisas más. As mentiras são mentiras. As manipulações são manipulações. Doença é doença. Há alguns irmãos que estão doentes e estão a ouvir esta pregação. E eu tenho dificuldade em descrever aquilo que eu vou descrever a seguir. Então eu não vou dizer a palavra que eu ia dizer. Mas eu fico muito mal quando eu vejo pastores a dizerem que tu estás doente é porque tu não crês o suficiente. Há pessoas que dizem isso e nós aceitamos essas coisas às vezes. Essas pessoas certamente não fazem visitação. Essas pessoas, se calhar, elas nunca tiveram ninguém doente na família.
Não sabem o que é alguém orar e continuar a morrer. Não sabem. Não sabem essas coisas. Isso é indigno. Mas nós podemos ressignificar as coisas. E é aqui que Romanos 8, 28 ganha espaço e ganha corpo entre nós. Deus não elimina o mal que nós sofremos. Ele o que faz é dar-lhe um propósito. Ele usa isso. E se nós entendemos isso, nós podemos escolher cooperar com o Senhor e entender esse propósito também. Então a pergunta não deve ser apenas porque é que isto me aconteceu, é o que é que Deus pode fazer através disto. O que é que Deus pode fazer através disto? Sabem, há um pastor que morreu chamado Tim Keller. Um pastor muito conhecido de alguns, com um ministério muito abrangente. Ele morreu de cancro. Teve um cancro severo e morreu. E foram muitos anos de batalha. E as pessoas da igreja do nosso irmão Tim Keller oraram e moveram-se. Pessoas pelo mundo moveram-se. Pessoas enviavam cartas a orar por ele, a dizer que estavam com ele. Era uma pessoa muito proeminente. Escreveu muitos livros, teve um ministério muito abençoado. E sabem, chegou uma altura em que o nosso irmão Tim Keller, ele começou a mudar a oração dele. E ele disse assim: irmãos, o Senhor pode fazer todas as coisas. Mas sabem, se o Senhor me levar, o meu desejo é estar com Jesus. Eu vou começar a orar para estar com Jesus. Eu vou orar para que o Senhor Ele venha. E se Ele quiser me vir buscar, que Ele me leve para estar com Ele. Eu anseio estar com Ele. E nos últimos meses da vida dele, a oração dele era esta. Ele às vezes punha posts no Facebook sobre isso, mas houve uma altura em que ele não conseguia mais escrever. Então ele pedia aos filhos para porem posts na página dele. E ele dizia assim: eu desejo estar com Jesus. Não chorem por mim, porque eu vou para um lugar melhor. E sabem, isso não muda nada sobre a morte, sobre a dureza da morte, mas isso nos dá um propósito sobre como morrer bem. Então nós podemos fazer algumas escolhas e ressignificar algumas coisas na nossa vida. E nós temos alguns exemplos. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Como eu disse, a ruptura, as feridas, elas são inevitáveis. E a repetição, ela às vezes é automática. São coisas inconscientes que nos acontecem. Mas a ressignificação é uma escolha. E essa escolha é a escolha que faz a diferença, por exemplo, entre Caim, que foi uma personagem que nós já falamos, e entre José, que é uma outra personagem. Quem aqui é que nunca ouviu falar sobre José? José de Gênesis. José, os irmãos não gostavam dele. Até aqui tudo bem. Ele também punha-se um pouco a jeito e gostava muito de si mesmo. Os irmãos decidem vendê-lo como escravo para um outro lugar. Ele é levado, fruto de uma conspiração dos próprios irmãos. Nesse processo ele sofre tentativas de abuso, ele é preso, ele é condenado para sempre, ele é solto. Há umas reviravoltas assim loucas na vida de José. Mas sabem o que é que José nunca mais teve? Ele nunca mais teve aqueles anos todos que ele perdeu com os irmãos. Ele nunca mais teve aqueles anos todos que ele perdeu com o pai. Ele nunca mais teve... E a mãe dele morreu quando ele era pequeno. Também tem essa história. Ele já tinha estas problemáticas na família. Ele é privado da sua família. Ele é privado do seu crescimento, da sua juventude, das suas coisas. E de repente o mundo dá uma grande volta. Ele é uma pessoa de confiança do faraó do Egito, o maior império daquela altura. Um homem muito poderoso. Ele identifica a sua família. Ele arranja a maneira de reunir com a sua família novamente. E de repente ele revela-se: olha, lembram-se daquele irmão que vocês mandaram vender como escravo? Surpresa! E sabem, alguns de nós gostávamos muito de ser como José para chegarmos até aquele momento e nos vingarmos. E dizemos assim: eu quero agora o sangue que vocês me devem. É payback time. É a hora da vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor.
Há alguns de nós precisamos de ressignificar urgentemente algumas áreas da nossa vida, algumas coisas que nos aconteceram, porque ninguém vai se vingar aqui. A vingança pertence ao Senhor. Há alguns de nós desejamos o mal de quem nos fez mal e nós precisamos desejar cura. Porque o fim da repetição está na cura. Tu não és a única vítima. Talvez não sejas a última vítima. Então tu podes criar um sentimento de amor, fruto do Senhor, impede que haja mais vítimas. Cura esta pessoa, cura a fonte deste mal. Alguns de nós precisamos de ressignificar isso. Dizer assim, eu sobrevivi a isto para eu poder orar sobre esta situação e agir sobre esta situação e ser instrumento de cura nesta situação. Por isso é que eu sobrevivi. Se o Senhor não quisesse que eu sobrevivesse, eu não estaria aqui. Então, se eu estou aqui hoje e se eu tenho a oportunidade de poder articular isto, poder falar sobre as minhas feridas, isso tem um propósito para o Senhor. E certamente não é um propósito de vingança. E sabem o que é que José diz aos irmãos? Os irmãos percebem em surpresa. E o que é que eles pensam? Acabou. Eu sei o que é que eu fiz, fui eu que o amarrei, fui eu que o atirei, o outro foi o que mentiu, o outro foi o que recebeu o dinheiro, porque eles venderam o irmão. E ele diz assim, não temam. Não tenham medo. Não tenham mais medo. Ele ressignificou as coisas. Tudo aquilo que me aconteceu, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor transformou em bem. Todo o mal o Senhor transformou em bem. E eu agora entendo um propósito. E o propósito é que eu, com o poder que eu tenho, eu possa ajudar a nossa família e o nosso povo a sobreviver. Eu ressignifico as coisas. E sabem, o poder de Deus, uma das coisas fascinantes do poder de Deus, é a capacidade de transformar aquilo que é usado para o mal em bem. Nós vemos isto em Cristo também. Isto nos leva ao ponto da redenção. Mal transformado em bem. Nós servimos a um Deus que enviou o seu Filho, que veio aqui e que não tendo cometido nenhum crime, nenhuma infração, ele foi condenado como um criminoso e foi condenado à morte e se entregou à morte, morte de cruz. Pior mal, pior situação, situação mais injusta. Normal. Mas o que as pessoas não sabiam, e por isso nós estamos aqui, por isso nós adoramos a Jesus e nós falamos de Jesus e somos obcecados com Jesus, é que Jesus estava naquele momento de maldade, naquele momento em que o inferno estava a fazer festa com a vida de Jesus, naquele momento em que as pessoas estavam a virar os olhos e estavam, em vez de libertarem um homem inocente, a libertar criminosos para poderem usar Jesus como um bode expiatório dos seus próprios sentimentos, em que o povo estava manipulado por líderes religiosos e o povo foi conivente, foi cúmplice de todo aquele sistema também. E muitas vezes nós olhamos para isso e precisamos de aprender também, porque nós, mesmo nós não sentando nas cadeiras de todos os poderosos, mesmo nós não tomando as decisões, não sendo chamados para as reuniões importantes sobre o nosso mundo, muitas vezes nós somos cúmplices, nós aceitamos as coisas, nós aceitamos as ideologias. Nós aceitamos coisas, porque algumas pessoas nos dizem, olha, dão algumas coisas que os cristãos gostam. Este ponto aqui, nós somos contra isto, somos a favor disto, somos a não sei o quê. E o povo cristão aceita de graça. O povo cristão faz vista grossa à moralidade. Faz vista grossa à verdade. A verdade já não importa mais. E nós precisamos de perceber isso e olhar para isto, porque isso aconteceu antes também. Aconteceu lá com Jesus, em que o mesmo povo que viu os milagres, que viu o pão ser multiplicado, que viu as curas, os sinais e maravilhas, de repente gritou alto e bom som, plenos pulmões, soltem Barrabás, crucifiquem este. Nós podemos repetir essa história também. Se calhar estamos a repetir muitas vezes essa história também. E todo esse mal, tudo isso que foi enviado para o mal, foi usado para o plano de redenção do próprio Deus. Amém. No meio da maldade, o Senhor estava a salvar a humanidade. No meio da injustiça, no meio do levantar de Jesus crucificado na cruz, todos nós fomos atraídos até Ele por causa daquele momento. Aquele momento foi um momento mau. Aquele momento foi um momento injusto, segundo a lei, segundo a moral. Aquele momento não tem nada de louvável, a não ser que a redenção estava ali escondida também.
E alguns de nós queremos alcançar esta redenção. Nós queremos que o mal seja transformado em bem. Nós queremos que, tal como Deus, Ele tomou o pior momento da história e transformou na maior obra de salvação já vista. Nós queremos isso para a nossa vida, mas para nós alcançarmos isto, nós precisamos fazer a caminhada como deve ser. Alguns de nós queremos redenção e vingança. Nós queremos redenção e queremos glória. Nós queremos redenção e queremos que os bons sejam beneficiados e os maus castigados. Não há bons aqui. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, todos. Então nós precisamos fazer esse caminho. Para que nós sejamos curados, para que outros sejam curados, para que as nossas feridas elas se transformem em cicatrizes e que essas cicatrizes sejam mapas que outros podem seguir também. Então eu tenho 3 passos simples antes de nós concluirmos. E eu vou pedir para nós ficarmos de pé. Sabem, nós também precisamos de redenção na nossa forma de buscar a Deus, de estar com Deus, do nosso cristianismo, a nossa forma de fazer igreja também. É uma tensão constante entre nós fazermos aquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer, mas nós também trazemos a nossa carnalidade e atrapalhamos um pouco as coisas. E muitas vezes nós fazemos uma espécie de uma troca. Nós vivemos num mundo de trocas. Então nós trazemos às vezes isso para a igreja e dizemos alguma coisa do género: se tu fizeres isto, Deus vai fazer aquilo. Se isto, então aquilo. Isso não funciona assim. O Senhor dá o que Ele quer, quando Ele quer, a quem Ele quer. Ele não está fidelizado à agenda de ninguém. Ele não está à espera que nós lhe demos permissão para alguma coisa. Nós é que gostamos de pensar assim. O Senhor, se quiser falar connosco, se quiser falar comigo e contigo, Ele vai falar. Sem intermediários. Mas às vezes Ele também usa intermediários. E nós estamos aqui hoje. E nós ouvimos toda esta história. Nós ouvimos sobre as rupturas da nossa vida. Sobre alguns ciclos de repetição. Que talvez haja aqui alguém hoje que está preparado para repetir alguma coisa que não devia repetir. Para repetir mais um ciclo na sua vida, hoje. Só que eu acho que há um propósito neste momento, nesta manhã. E eu acho que o propósito é nós quebrarmos alguns ciclos. Amém. É nós fazermos alguns caminhos. E eu quero propor 3 passos simples. O primeiro é um passo de confissão. Se há uma ruptura, se há uma ferida em nós, qual é o nome dessa ferida? Ela chama-se o quê? Ela é o quê? Ela começou aonde? Quando é que foi? E alguns de nós, as feridas são tão antigas que fica mal, né? Um homem adulto como eu, estar a falar de coisas que têm 30 anos. Eu agora vou falar das minhas feridas de quando eu era criança. Eu tenho 3 filhos. Já não tenho paciência para isso, eu sou um homem. Qual é o nome da ferida, então? Qual é o nome? É uma pessoa? Como é que ela se chama? É uma pessoa que, se entrar aqui na sala, tu vais sentir arrepios na espinha. Qual é o nome dessa pessoa? Visualiza essa pessoa. Deixa entrar isso aí. Como se ela estivesse aqui presente. Qual foi a experiência? Onde é que está a ruptura? Onde é que está a doer? O segundo passo é entregar isso a Deus. Não entregar isso ao nosso ressentimento. Vamos dizer assim, eu vou lidar com isso. Eu sei como lidar com isso. Que é não lidando, que é deixando aquilo ali fermentar dentro de nós. Eu vou lidar. Eu vou tratar. Sabem? Isto é repetição, isto não é sabedoria do alto. Isto que eu estou a dizer é totalmente observável. Homens grandes e mulheres grandes, capazes, donos disto e daquilo,
inteligentes, pessoas incríveis, que têm uma coisa não tratada, que as domina. Uma unha encravada que domina o corpo inteiro. Uma unha encravada que domina a nossa vida, como se fôssemos bebés indefesos. Como é que se chama essa ferida? Tu já deste o nome à tua ferida. Há alguns vícios que nós temos, algumas repetições que nós temos, alguns impulsos que nós temos que são tentativas de compensação dessas feridas. São mecanismos de compensação. E nós achamos que é a nossa personalidade. E não é a nossa personalidade. Não termos controle não é a nossa personalidade. É um grito por ajuda. Não termos temperamento é um grito por ajuda. Tu não és uma pessoa assim tão coisa. Tu és uma pessoa ferida. Nós não sermos verdadeiros. Não é necessariamente sermos reservados. É nós estarmos protegidos. Muitas vezes é isso. Mas nós precisamos, em vez de entregar isso à vingança ou ao silêncio, entregar ao Senhor. Então nós vamos entregar ao Senhor o que tiver que ser entregue ao Senhor. Eu não tenho capacidade para suportar todas as coisas da vida das outras pessoas, nem as outras pessoas também. O Senhor tem. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que se aproxima de nós sabendo quem nós somos. Ele não precisa de que nós digamos quais são as feridas. Ele sabe onde é que elas estão. Ele nos ama a si mesmo. Por isso é que Ele é quem Ele é e nós somos quem nós somos. Então nós vamos entregar isso ao Senhor. Porque se esta é a casa de transformação, então há oportunidade para transformação, sim. Há oportunidade para ressignificação, sim. Porque esta é a casa do Senhor. Amém. Ou é a casa do Senhor e há transformação, ou não existe casa do Senhor, não existe essas coisas. É uma ilusão que nós criamos também como compensação. Eu não acredito nisso. Eu sei e já vi o que o Senhor pode fazer. Eu sei que Ele pode fazer outra vez. Então o grupo de louvor ele vai ministrar para nós. Se Deus fez isto com Jesus, Ele pode fazer outras coisas na nossa vida também. Quem gostaria de viver uma vida autêntica? Um cristianismo verdadeiro. Ser uma pessoa livre. Saber falar uma só palavra. Uma só narrativa da minha vida. A minha vida é isto. Não são duas coisas. Quem é que deseja isso? Eu desejo isso para mim. Eu desejo uma igreja onde as pessoas também podem alcançar isso. Onde isso não seja complexo, complicado. E alguns de nós, depois disto, vamos precisar também de recorrer a outras pessoas aqui na nossa igreja. Nós temos aqui líderes para tudo, para tudo. Não é porque nós queremos encher a igreja de líderes, é porque nós estamos desesperados por criar caminhos e pretextos para nós cuidarmos uns dos outros. Então procura alguém no fim. Não deixes apenas este momento ser aqui. A casa de transformação não começa às 10 e termina ao meio-dia. Não é assim. Então, enquanto o grupo de louvor estiver a ministrar, tu tens uma escolha. Eu também. Pode ser uma repetição. É mais um apelo. É mais um daqueles momentos no final da pregação que a maior parte de nós já viveu. Ou então pode ser o momento que hoje nós estamos aqui e que vamos aproveitar. Um momento de verdadeira redenção. Um momento de verdadeira redenção. Fecha os teus olhos, Senhor. Tu sabes todas as coisas sobre mim, sobre cada um dos meus irmãos. Senhor, nós não queremos viver de repetição em repetição. Ajuda-nos, Pai, a termos coragem. Não sermos resistentes, mas estarmos abertos àquilo que Tu queres fazer. Se há algo em nós que precisa de ser ressignificado, se há algo em nós que precisa de ser curado, se há algo em nós que precisa de ser transformado, faz isso em nome do Senhor Jesus Cristo.